A cultura do cancelamento é burra. Os motores deste cancelamento são influencers com mais seguidores do que o cancelado. A internet, sobretudo o Twitter, virou uma espécie de tribunal moral da sociedade. Influenciadores que detêm o elitismo opinativo, isto é, a opinião da maioria, geralmente conquistado pelos grandes números de seguidores, ou até por discursos vazios, exerce um domínio, uma opressão nas redes sociais, o que Michel de Foucault vai chamar de micropoderes. Influências esses que se autoproclamam com direito de moral, de ética, e impõem à sociedade e limitam a liberdade, seja comportamental ou criativa. Endeavor, Meliodas, Nietzsche e até Shakespeare foram alguns alvos destes cancelamentos na internet. A cultura do cancelamento é o ato autoritário de fazer justiça social pelas próprias mãos, fazer a opinião da maioria. As pessoas são boicotadas sem o direito de defesa, principalmente quando já estão mortas, no caso do Nietzsche, e até nem existem, como é o Meliodas, o que por si só já prejudica politicamente e culturalmente nossas relações, seja por medo de expor suas opiniões e ser alvo destes cancelamentos, o que já é seriamente grave para um país democrático, ou para matar a dialética dos saberes. O cancelamento sempre tem caráter antidemocrático, reacionário e até anticonstitucional no caso do Brasil. Isto independente de ser promovido por influenciadores de esquerda ou de direita. A cultura do cancelamento é uma estratégia de pluralização do pensamento político. Será que é correto tomar nossa opinião como fato e cancelar o amigo por discordar da gente? Será mesmo que a maioria está sempre certa? Quais são as contribuições da cultura do cancelamento para essa grande polarização política e social que nós estamos passando pelo Brasil hoje? Além disso gerar uma espécie de guerra civil virtual, onde o lado não possui a menor empatia com o outro, estamos sendo vigiados o tempo todo, com medo de darmos as nossas opiniões nos nossos próprios perfis. Até eu já fui cancelado aqui no canal, primeiro por ser gostoso demais, depois por falar que a Madhouse não fez um bom trabalho em Hunter x Hunter, por falar que o Oda não desenha bem One Piece, e recentemente foi até o último vídeo por eu falar que a metodologia narrativa de Evangelho é uma bosta. Somado a isso, estes tribunais de cancelamento são acompanhados de uma absurdidade de parcialidade. Uns exemplos bobos estão nos fãs de animes. Endeavor no Boku no Hero é cancelado por ser um mau pai e ter uma relação abusiva com sua família. Enquanto isso, Bakugou, apesar de sua relação igualmente tóxica com todos ao seu redor, recebe uma passação de pano sem precedentes. Isso também acontece entre dois animes diferentes. Meliodas, por exemplo, foi cancelado por ser um assediador, enquanto Hisoka, mesmo mostrando claros sinais de comportamento pedófilo, é amado pelo público em geral. Se eu ainda não te convenci que a cultura do cancelamento é burra, apesar de eu não gostar muito desse termo, tá, cancela. Se eu ainda não te convenci que a cultura do cancelamento não é muito inteligente, ela ainda vem geralmente acompanhado de falta de conhecimento histórico. O caso de Nietzsche, por exemplo, acusado de ser machista, vivia na sociedade do século XIX, na região onde viria a ser a Alemanha. Aqui, como foi na maior parte do mundo neste período, a mulher era considerado apenas uma extensão do homem, tendo como função cuidar da família e da casa. Cancelar Nietzsche por ser machista nesse período é cancelar Nietzsche por nascer no século XIX. Se caracteriza até como anacronismo. Anacronismo é um conceito dado na historiografia quando existe um erro cronológico, um erro histórico. Tipo em Dragon Ball, quando você vê um carro voador e um dinossauro no mesmo período, sabe? O termo machismo ou machista na Alemanha nessa época não tinha caráter de pejorativo como tem hoje. Machista nessa época significava um homem viril, másculo, homem. Hoje, o conceito de machismo é empregado para se referir ao sexismo masculino de colocar a mulher em posição de inferioridade. Então, de certa forma, o Nietzsche é anterior ao conceito de machismo empregado hoje em dia. Ou seja, Nietzsche veio antes do machismo. É meio difícil esperar que um homem seja progressista
como é hoje em dia neste período, mesmo porque a maior parte dos direitos femininos foram conquistados na metade do século XX, décadas após o falecimento de Nietzsche. O próprio direito fundamental do voto para mulheres na Alemanha, por exemplo, só foi plenamente estabelecido 74 anos após a morte de Nietzsche. Bom, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Me segue lá no Instagram. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. E parem de me cancelar, tá? Todo mês é isso.